de você parar, não é tempo de ficar chorando, não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo. Deus está cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem, eu entendo teus questionamentos. Está doendo, estás sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Seja bem-vindo. Vamos adorar ao nome do Senhor Jesus. Você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, eu te convido a nesse momento adorar ao nome do Senhor Jesus junto conosco. Convide nesse momento, através desse louvor, o Espírito Santo de Deus para estar habitando no meio de nós. Convide o Espírito de Deus para estar dentro da sua casa, para estar no seu trabalho junto com você. E o mais importante, convide o Espírito Santo de Deus para estar habitando dentro do seu coração. Pois não há nada igual, não há nada melhor do que adorar e engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. E vamos declarar isso nesse momento. Só Tu és santo, Pai. Glórias a Deus.
Queremos ser cheios, cheios do seu amor, cheios da sua graça, Senhor, cheios do seu poder. Queremos que a tua Shekinah, Pai, venha sobre nossas vidas, ó Pai. E não queremos, Pai, ó Deus, ser cheios até os calcanhares, ou ser cheios, Senhor, até os nossos lombos, mas nós queremos, Pai, afundar na tua graça. Queremos, Senhor, afundar no seu poder, ó Pai. Queremos mergulhar, Senhor, no seu poder, na tua presença, Pai. A sua palavra nos diz, Senhor, que não existe nada que esteja acima de ti, que não existe nada, Pai, que esteja acima do seu nome, que não há outro nome poderoso como teu, que não há nenhum outro Deus que seja poderoso como tu, ó Pai, que acima dos céus e embaixo da terra não há nada e nem ninguém que se compare a ti. E queremos declarar nesse momento, Pai, que todos os reinos, toda a terra se abala, todos os povos se curvam, Senhor, todas as bocas se abrem e todas as mãos da terra se levantam para declarar que somente tu és o Rei, que somente tu, Pai, é o Senhor dos senhores, pois sabemos que o Senhor cuida de nós. Em meio a essa pandemia, sabemos, Pai, que é o Senhor que cuida de nós. E queremos declarar fielmente, Senhor, ó Pai, que não há nada como tu, que só tu, Pai, tem todo o poder, Senhor Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Declara junto comigo: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos
Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Nós queremos nesta noite, mais uma vez, compartilhar da palavra do Senhor com você. Amados irmãos, eu gostaria de, nesta noite, junto com os irmãos, dar uma olhada diante dessa situação que nós temos vivenciado. Todos nós fomos surpreendidos por essa situação. O ano de 2020 era visto para muitas pessoas como com grandes expectativas. No meio empresarial era olhado como um momento de alavancar o comércio. Ao terminar o ano de 2019, a expectativa era muito positiva para o ano de 2020. Porém, de repente, tudo mudou. Até mesmo aqueles que têm um olhar pessimista da situação, jamais imaginariam viver o que nós estamos vivendo neste momento. Há momentos que parece que nós estamos vivendo um verdadeiro pesadelo. E a nossa vontade era que nós pudéssemos acordar e que tudo pudesse voltar como antes. Mas infelizmente nós sabemos que nós não estamos vivendo um pesadelo, apesar da situação ser muito difícil, mas nós estamos vivendo uma realidade. A pandemia é uma realidade que nós estamos vivendo. Todas as nossas áreas foram afetadas. A área financeira, a área espiritual, a área emocional. Diante desse grande desafio que é essa pandemia, a igreja também não passou ilesa a esse momento. Nós, como igreja, temos também sido desafiados por este momento. E nós precisamos, então, conseguir trilhar o caminho neste momento difícil. E eu acredito, irmãos, que as Escrituras nos fornecem instrução para que nós possamos atravessar esse momento difícil. Por isso eu gostaria nesta noite de compartilhar com os amados irmãos de uma palavra, e eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema a igreja em movimento em tempo de isolamento. E nós faremos isso à luz de Filipenses capítulo 1, versículo de número 4, depois nós iremos ler o 12 e o 15. Abra sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo em nome de Jesus. Diz assim o texto: fazendo sempre com alegria, súplica por todo vós, em todas as minhas orações. Versículo de número 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes de tudo, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Queridos, eu queria nesta noite, junto com os irmãos, olhar para este texto. E eu entendo que este texto ele comunica bem com o momento que nós estamos vivendo. Apesar que o pano de fundo não seja o mesmo, mas o seu autor, o apóstolo Paulo, ele estava, em certo sentido, também vivendo um isolamento. A questão que o isolamento que Paulo estava aqui passando não era um isolamento devido a uma pandemia, nem tampouco porque Roma havia decretado um lockdown. O fato de Paulo estar aqui isolado é porque Paulo estava preso.
E a prisão de Paulo não era por algum crime que ele havia cometido, senão por pregar o verdadeiro, puro e genuíno evangelho. Só que essa prisão do apóstolo Paulo, ela é uma prisão diferente, porque Paulo não está aqui numa masmorra de uma prisão, mas Paulo está numa prisão domiciliar. Paulo está impossibilitado de ir e vir, mas Paulo não está impossibilitado de receber pessoas, receber donativos e materiais. Mas o que me chama a atenção é que o fato é que Paulo está impossibilitado. Ele não pode sair, ele não pode ir à rua, ele não pode fazer as suas viagens como de costume que ele fazia. Paulo, em certo sentido, ele estava isolado, e não somente isolado, mas Paulo era vigiado dia e noite por uma elite de guarda chamada guarda pretoriana, que era a elite do Império Romano. E o que nos chama a atenção, irmãos, quando nós olhamos para isso tudo, é como Paulo encara esse isolamento, é como Paulo encara essa situação. Talvez, irmãos, se Paulo não mencionasse sobre a prisão, sobre a algema, sobre a guarda pretoriana, talvez nós nunca iríamos perceber que Paulo estava preso. E isso se deve porque o conteúdo da carta aos Filipenses é uma carta que você não vai ver ali murmuração, você não vai ver ali tristeza, você não vai ver ali desesperança. Mas Paulo, ao escrever essa carta é uma carta cheia de alegria. Alguns chamam a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses como a carta da alegria. E isso torna esta carta o quanto muito importante para nós neste momento. E eu gostaria de então extrair algumas atitudes que Paulo teve quando esteve isolado na prisão em Roma. E a primeira coisa que eu consigo enxergar deste texto e da carta toda é que a primeira atitude que Paulo tinha, que me ajuda a enxergar esse momento, é que Paulo tinha uma preocupação com a igreja. Paulo não estava preocupado com a sua saúde em si, mas Paulo, mesmo estando preso, mesmo nas suas adversidades, Paulo estava preocupado como estavam os irmãos da igreja. O apóstolo Paulo estava preocupado com a saúde dos irmãos ali em Filipe. E isso nos chama a atenção nesse momento, irmãos, que nós estamos vivendo. Qual é a preocupação que eu e você temos tido durante essa pandemia? Será que a sua preocupação e a minha preocupação tem se voltado quanto à saúde, à vida espiritual dos irmãos que nós congregamos juntos? Será que nós temos tido o mesmo sentimento de Paulo ao estar distante dos irmãos, a preocupação no bem-estar desses irmãos, como eles têm andado? Paulo não poderia estar perto deles, mas Paulo estava preocupado com a vida deles. Será que essa é a minha e a sua preocupação nesse momento? Eu gostaria que você pudesse pensar quais são as suas preocupações neste momento. A gente percebe, queridos, que muitos hoje estão preocupados apenas com a sua própria vida. Alguns estão preocupados apenas se não vai faltar comida, se vão ter saúde, se não vão pegar o vírus. As suas preocupações estão somente em volta de si e não se preocupar com o outro. E eu quero chamar a sua atenção para isso. É tempo de nós voltarmos os nossos olhos e pensarmos com o olhar cristão e termos a preocupação por aqueles que congregam, que são irmãos em Cristo conosco. A segunda atitude que eu acredito que nós,
como igreja, e isso o apóstolo Paulo também tinha, era a sua constante intercessão. Ainda que Paulo estivesse geograficamente distante dos irmãos de Filipe, ele estava espiritualmente perto deles. Paulo, com certeza, estava ciente da dificuldade daqueles irmãos, mas Paulo se mantinha em oração. O apóstolo estava preso, mas a oração não. Paulo compreendia o valor da oração. Paulo olhava a oração não apenas como um ritual que se fazia, mas como uma vida, como uma demonstração de amor e preocupação por aqueles irmãos. Paulo compreendia que ele estava preso, mas as suas orações não. Ele estava isolado das pessoas, mas não do trono da graça. E isto eu também quero tirar como para nós, que ainda que nós estejamos isolados um dos outros, ainda que estejamos distantes um do outro, é preciso que nós nos movimentemos com relação à oração. É preciso que nós possamos orar um pelos outros, clamar ao Senhor. Lembre-se aí, meu irmão, nessa noite, lembre-se aquele irmão que está passando por uma dificuldade, traga à sua memória aqueles irmãos que estão frios na fé, comece a interceder pelo pastor, pelos oficiais, pelos pregadores, pela igreja, por aqueles que estão enfermos, pelas nossas pessoas que nós temos de idade. Comece a interceder, clame ao Senhor. Esse momento de isolamento pode ser um momento em que você possa investir na sua oração. Saiba você que o Senhor, Ele trabalha em resposta à oração do seu povo, e que ainda que nós estejamos isolados, o trono da graça continue aberto, e eu e você precisamos continuar a orar. A terceira atitude que eu vejo que Paulo faz aqui, Paulo encoraja a igreja. Ao invés de lamuriar por tudo aquilo, ao invés de reclamar, ao invés de culpar A ou B pela sua prisão, Paulo entende que até mesmo a prisão é um propósito divino. Será que eu e você temos entendido que essa pandemia, ela está sob o controle de Deus, e nós precisamos compreender e encorajar aqueles que estão fracos na fé? Quais são as palavras que têm saído da sua boca às pessoas? E eu quero te encorajar, irmão. Pegue o seu telefone, encoraja. Como é que Paulo fazia isso? Paulo fazia isso escrevendo a sua carta. Ele encorajava aqueles irmãos a não desistir. Ele encorajava aqueles irmãos a resolver os seus conflitos pessoais que a igreja tinha. Ele encorajava aqueles irmãos a não se acomodar com a vida espiritual. Ele encorajava aqueles irmãos a viver de um modo santo, a pregarem o evangelho, a não terem uma vida estagnada. E é isso que eu e você podemos fazer. Olhe aí para a sua lista de WhatsApp, separe um tempo no seu dia, no domingo, num sábado, numa noite, começa a mandar mensagem. Liga para o irmão, lê um texto bíblico com ele, ora com ele. São coisas simples que nós podemos fazer, nós não estamos impedidos de fazer isso. A carta poderia demorar 15, 20 dias para chegar, mas nós temos mecanismo, irmãos, de estarmos praticamente no exato momento, podemos ligar para os irmãos. O isolamento não nos impediu de fazer isso. Paulo também, irmãos, enxergou possibilidades no meio da adversidade. Aquilo que parecia impossível se tornou possível. A prisão de Paulo se tornou um instrumento de Deus para a salvação daqueles guardas. Veja, irmãos, como Deus é maravilhoso. Deus permitiu que Paulo fosse preso, e na prisão Paulo então pregou para aqueles guardas, e aqueles guardas ouviram a palavra do Senhor,
E talvez se Paulo não tivesse sido preso, talvez aqueles homens não ouviriam do Evangelho, mas porque Paulo estava preso, eles ouviram do Evangelho. E isso como? Porque aquele guarda, ele tinha que ficar lá vigiando Paulo, e Paulo não perdia a oportunidade, queridos. Ele pregava o Evangelho para eles. Eu fico imaginando aquele guarda ali vigiando Paulo, e Paulo dizendo: olha, há um Senhor maior que César. Olha, se você partir hoje, você sabe para onde vai a sua alma. Eu fico imaginando Paulo pregando para aqueles homens. E o que acontece? Quando o Evangelho é pregado, a conversão acontece. E é isso que a gente vê. Paulo diz: olha, de que maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Depois Paulo vai fechar a carta dizendo, saudando os irmãos que estão na casa de César. Essa também, irmãos, pode ser, essa pandemia pode ser uma oportunidade para que você possa restaurar algumas coisas, aproveitar que a sua família está ali não podendo sair. Quem sabe não seja o momento de você resgatar o seu culto doméstico, quem sabe não seja o momento de você evangelizar o seu filho, quem sabe não seja o momento de você pregar para a sua família. Aproveite essa oportunidade para que o Evangelho chegue dentro da sua casa. Hoje, irmãos, nós não podemos reclamar de tempo. Por isso, o convite é feito a você. Em tempo de isolamento, nós como igreja precisamos nos movimentar. Nós podemos nos preocupar, nós podemos orar, nós podemos encorajar e nós podemos evangelizar neste tempo. Por isso, não perca a oportunidade. Aproveite as oportunidades. Com certeza, esse momento poderá ser útil se nós compreendermos que nós podemos passar por este momento e fazer este momento para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida em nome de Jesus. Eu convido a você a orar, a clamar ao Senhor. Eu convido a você a se despertar, se você não tem feito isso. Peça ao Senhor para Ele aquecer o seu coração. Se você está desmotivado, se você tem perdido as esperanças, se você tem ficado deprimido, nessa noite eu quero orar pela sua vida. Nessa noite eu quero clamar ao Senhor, e eu peço que você ouça a voz do Espírito e se encoraje a pregar o Evangelho, em nome de Jesus. Pai querido, Deus eterno, Todo-Poderoso, o Senhor, ó Deus, é imutável, o Senhor nunca mudou. Ah, Deus, o Senhor nos permite passar por algumas coisas e muitas vezes nós não aprendemos. Mas nesta noite, Deus, eu peço ao Senhor, que o Senhor possa visitar a cada um que está ouvindo esta mensagem, que o Senhor possa visitar com seu poder, ó Deus, e esteja despertando a esta vida, a passar este momento para a glória do Senhor. A minha oração, ó Deus, é que a tua igreja possa se levantar e entender este momento, e que esse momento seja feito para o louvor do teu nome. Por isso, Deus, visita aqueles que estão, ó Deus, desesperançosos, visita aqueles que estão desanimados, Senhor, a cada um renova, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa os revestir, ó Deus, trazer de volta o quebrantamento, ó Deus, e que eles possam reconhecer o teu senhorio diante dessa adversidade, e que nós possamos nos levantar como povo do Senhor para pregar o Evangelho do Senhor neste tempo, e que nós não possamos, ó Deus, nos acovardar, ó Deus, diante deste momento, mas crescer e fazer o teu reino avançar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.